Olá, meus amores! Na aulinha de hoje, a gente vai aprender como fazer um estojinho duplo. Sendo que um lado, a gente vai colocar tudo que não pode misturar no outro, para não ficar batendo, sujando, como borracha, régua, calculadora, post-it. É um bolsinho raso. E do outro, nós vamos ter uma profundidade enorme, ó, para colocar os nossos materiais. Olha, ainda tem espaço para caber mais coisa, mas olha quanta coisa tem aqui. Então, a gente vai aprender esse estojinho duplo para vocês poderem oferecer aí para suas clientes no dia dos professores, no volta às aulas, dia das crianças. É um estojinho ótimo e eu tenho certeza que você vai amar aprender do jeitinho que eu vou te ensinar. Esse daqui é o molde que vocês vão poder adquirir. Tem o link aqui na descrição. O valor é bem simbólico para ajudar a manutenção do canal, tá bom? Dos materiais que a gente utiliza nas aulas, para poder trazer para vocês aulas maravilhosas. E vocês vão poder aprender com o molde, tanto do corpinho quanto da estrutura. E todas as medidas de tudo que a gente utilizou está descrito lá. Aí você clica no link, adquire o seu e vai receber o acesso do Hotmart no seu e-mail. Para a parte externa, eu tô usando tricoline, manta R2 e TNT 100, tá? Aqui a gente tem um sanduíche de tricoline, manta e TNT. Eu cortei a parte do corpinho exatamente como tem no molde. Você vai ver a direção aqui da minha roda gigante, é para você posicionar aqui no tecido, tá? A direção tem que ser exatamente igual. E cada vez que você cortar, você lembre que a direção precisa ser essa, senão vai dar errado o seu trabalho, vai ficar de cabeça para baixo. Você vai perceber que tem um molde também da estrutura, porque quem trabalha com máquina doméstica, para não ter acúmulos de camadas, eu diminuí a estrutura com 1 centímetro de cada parte, para que vocês possam fazer dessa forma, ó, deixar aqui o tecido sem a parte da estrutura, preservando a margem, e não sofrer na hora de costurar. O forrinho, a gente vai cortar também do tamanho do molde, só que a gente não vai fazer a caixinha de leite, tá? Cortei 2 vezes o forro, você pode usar o forro da sua preferência. Eu tô trabalhando aqui com nylon amassado. E na descrição do molde tem o forro maior, do bolso grandão. Tem as medidas, eu já cortei, também nylon amassado. E a gente agora vai trabalhar no bolso menor, tá bom? Separe, então, os tecidinhos que você quer pra ele. Vamos precisar do zíper, o tamanho que tem no molde, e também do forrinho, tá bom? A gente vai pegar tudo que fizer em um, a gente vai fazer no outro, ok? Então, vamos lá, ó. Pego o meu zíper, abro, e a gente vai passar uma costurinha de segurança bem na bordinha, deixando sobrar um pouquinho de cada lado. Costurinha de segurança feita. Lembrando que, ó, a gente vai deixar 1 centímetro aqui sem estrutura. Porque quando ele virar, ele vai virar e não vai precisar ficar empurrando o material pra trás, tá bom? Por isso que a gente deixou essa margem. Aí, a gente vai posicionar o forrinho aqui, coloca assim e passa uma costurinha. Essa costurinha que a gente tá fazendo é próxima da cremaleira, mas não é com calcador de zíper. A costurinha que a gente faz é bem pertinho aqui da estrutura. Porque, ó, a gente agora vai tombar, colocar o forro pra trás e olha esse acabamento, que coisa mais linda que fica. Então, a gente agora vai passar uma costurinha aqui só pra pespontar e prender o tecido principal, o zíper e o forro. Depois que a gente passou aqui a costurinha, coloca todo mundo igual, passa o cursor uma vez e depois passa de novo, deixando o cursor aqui no meio. Aqui no canal, eu tenho uma aulinha com 3 possibilidades para você, se tem dificuldade de passar o cursor, para você poder aprender e conseguir, tá bom? Eu ensino várias formas de você conseguir encaixar sem sofrer. Vou deixar ele aqui no meio, ó. E ele precisa estar certinho dos 2 lados. Isso é o mais importante. Agora, a gente vai reservar. Agora, a gente vai pegar o outro lado
e vai repetir o processo, ó. Abrir o zíper e passar uma costurinha de segurança, cremaleira com o lado direito do tecido. A fita do zíper fica aqui, ó, na borda. E a gente passa uma costurinha só pra estabilizar. Depois que a gente passou essa costurinha de segurança aqui, ó, a gente vem agora com o lado direito do forro, direito com direito, coloca o forrinho na mesa e passa uma costura bem pertinho da cremaleira. Depois que a gente passou essa costurinha aqui, faz o mesmo com esse outro lado. Depois que a gente fez essa costurinha, ó, a gente vai colocar o principal pra cá. E você pode passar uma costurinha aqui de pesponto ou fazer uma graça. Eu vou trazer aqui um grilô, que é aquele pomponzinho. Então, à medida que eu for fazer o pesponto, eu já costuro ele aqui. Vai ficar uma graça. Olha só como que vai ficar um espetáculo esse estojinho. Vou repetir a mesma coisa aqui desse lado. Olha só como que vai ficar. Agora, a gente vai colocar assim, alinhar direitinho e passar o cursor. Agora, a gente tem uma parte que a gente colocou o grilô do bolso mais profundo e a parte do bolso mais rasinho. Aí, o que eu recomendo, já que a gente vai ter alça nesse estojinho, que você coloque cursor onde termina um, termina o outro. Então, a gente entendeu que o que ficar fechando para um lado, o outro também vai fechar. Agora, a gente vai fechar aqui, ó, essa parte do forrinho, tá? Coloca aqui ele direito com direito e passa uma costurinha aqui, 3 dedinhos. E aqui também, 3 dedinhos, com retrocesso no início e no final. Olha só como ele vai ficar. Esse é o bolsinho raso, tá? Então, a gente vai pegar ele aqui, ó. Abrir esse acabamento. E a gente vai passar uma costurinha aqui, ó. Meio, tá vendo que a costurinha tá na direção do zíper? Meio com meio, passa uma costurinha. Depois, você vai refilar o zíper, vem no isqueiro e sela, tá? A gente fez isso de um lado, agora do outro lado a gente vai só refilar o zíper. Agora, a gente vai trabalhar aqui, ó, com a parte do forro, tá? Ó, vou posicionar aqui a parte da cremaleira, puxo o forrinho pro outro lado e faço um pique. Faço a mesma coisa desse outro lado. Esse pique aqui vai ser pra gente encontrar com o zíper. E aí, a gente vai passar uma costurinha aqui, só aqui. Depois que a gente fez essa costurinha e prendeu aqui só na parte da cremaleira, a gente vai trazer, ó, presta atenção. A gente vai trazer essa parte daqui. Eu vou vincar pra vocês poderem ver bem, ó. Essa parte daqui, pra encostar na costurinha que a gente fez. E, ó, vai ficar igual, estabiliza. E aí, a gente passa uma costurinha segurando todo mundo. A mesma coisa desse outro lado, ó. Puxa o forrinho, leva ele até a costurinha que a gente fez. Estabiliza e passa uma costurinha. Depois que a gente fez isso, ó, o que sobrar de forrinho, você vai refilar. E vai posicionar, fechando o zíper, igual o outro, fechando o zíper. E aí, a gente vai passar uma costurinha aqui, aqui, aqui e aqui. Pezinho de máquina de 0,5.
Eu prendi aqui, ó, zíper com zíper, coloquei um alfinetinho e a gente vai passar uma costurinha com reforço aqui devagar para não quebrar a agulha. Depois que a gente passou aqui e aqui, sem costurar em estrutura, a gente vai fazer a mesma coisa desses dois lados. Agora, nós vamos, ó, abrir cada caixinha de leite por aqui, que a gente consegue colocar a mão, abre o nosso cursor. Abre a caixinha de leite e a gente vai passar uma costurinha. Lembrando que a gente vai precisar tombar um para um lado e outro para o outro. Isso que a gente fechou, as duas caixinhas, elas estão na parte reta do zíper, tá? Agora, nós vamos passar a alça por esse espaço aqui. E a gente vai fechar essa caixinha, que é onde tem a indicação do cursor. A indicação do cursor é onde vai ficar aqui a alça. A gente vai posicionar ela aqui. E a gente vai passar aqui a costurinha, fechando todo mundo. Deixando só 1 centímetro de alça pra dentro. Então, a nossa alça vai ficar sobrando. Eu já selei aqui no isqueiro. E agora, a gente vai desvirar todo mundo. A gente vai ter um bolsão desse lado. E desse outro, um bolsinho mais raso. Aí, agora, a gente vai fechar esse acabamento. Ou com pontinho invisível, ou na máquina. Fiz o fechamento, ó. Esse é o bolsinho raso. Vou colocar post-it, você pode colocar borracha, régua, tesoura. Ele é rasinho mesmo. Caso você queira aumentar, é só você aumentar o forro. Ó, fechei desse lado. Desse outro lado eu tenho um bolso enorme. Vamos colocar tudo aqui dentro. Peguei caneta grande, caneta pequena. Ó, olha só quanta coisa cabe aqui dentro. E olha que lindinho que fica, ó. Todos posicionados pra cima, porque a gente soube cortar direitinho o tecido. Então, quando você for cortar, tenha esse cuidado, tá bom? Outra coisa, quando você acabar, quando concluir o estojinho, coloque bastante papel aqui dentro. Eu tô colocando os itens, porque eles também ajudam a dar memória. Mas se você não tiver, coloque bolinhas de papel e feche, deixe de um dia pro outro, para ele poder ganhar o corpinho que ele precisa, para você poder apresentar em fotos e vídeos o seu produto, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e comenta pra mim de onde você tá me assistindo, que eu quero saber. Um beijo e até a próxima!